Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Quero nesse momento louvar a Deus por estarmos mais uma vez aqui para trazer a palavra de Deus. Quero pedir que você que está nos assistindo nesse momento, quero convidar você para visitar o nosso mais novo canal, que é Crescendo pelo Ensino da Palavra, com o pastor Moura Alves Oficial. Você pode visitar o nosso canal, pastor Moura Alves Oficial, e dar o seu like, se inscrever, também acionar o sino de notificações para você estar recebendo as novas mensagens que serão colocadas no novo canal, no YouTube, e com certeza Deus vai abençoar, edificar a tua vida de uma forma especial. Então você inscrevendo-se no canal, dando seu like e acionando o sino de notificações para receber as aulas, videoaulas e também pregações. Você inscrevendo-se no canal estará também nos ajudando a levar a palavra de Deus a muito mais pessoas. Eu gostaria, nessa oportunidade que Deus está nos dando, de fazer a leitura da palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 30 até o versículo de número 35. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, versículos 30 a 35. Diz assim a palavra de Deus: E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava aos seus e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos anciãos, dos homens, matá-lo-ão, e será morto, mas ressuscitará no terceiro dia. Mas eles não entenderam esta palavra e não quiseram interrogá-lo. Versículo 33. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: O que estavas vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. Até o versículo 35, lemos a palavra de Deus. Trago-vos o tema para a ministração desta noite: o maior no reino dos céus. O maior no reino dos céus. Quando nós olhamos para os textos mencionados nessa passagem bíblica, nós vemos que Jesus vinha de uma viagem, de uma jornada de trabalho no seu ministério na Galileia. E ele para descansar um pouco aqui em Cafarnaum. Mas quando nós observamos o versículo de número 30, Jesus havia partido dali, caminhando para a Galileia, e não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. E a Bíblia vai nos ensinar, porque Jesus ensinava os seus discípulos, dizendo que o Filho do Homem, ele seria entregue nas mãos dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes, seria morto, mas ressuscitaria no terceiro dia. E, quando nós observamos essa passagem bíblica, os discípulos não compreenderam na primeira vez que Jesus havia falado. No versículo de número 32, vai dizer que eles não entenderam a palavra de Jesus inicial e assim não quiseram incomodá-lo. Ninguém quis interrogar o Senhor Jesus. E a Bíblia vai nos ensinar que chegando ele a Cafarnaum, entrando em casa. O versículo 33 mostra o final dessa viagem da Galileia a Cafarnaum,
quando Jesus entra na casa. A maioria dos expositores da Bíblia diz que ele entrou em casa de Pedro, em Cafarnaum, embora Pedro fosse natural de Betsaida, como diz o texto sagrado. Mas o que entendemos é que quando Jesus ele chega a Cafarnaum e entra na casa, aqui descreve o final dessa viagem que ele empreendeu desde a Galileia. E a palavra de Deus vai nos ensinar no versículo de número 34. Mas eles calaram-se, porque no caminho eles tinham disputado entre si quem era o maior. Quando nós olhamos essa expressão, o maior, os discípulos nessa empreitada da Galileia a Cafarnaum, eles iam conversando pelo caminho para saber quem era entre eles o maior. Nós sabemos que Jesus tinha 12 discípulos e que os mais próximos do mestre eram Tiago, Pedro e João. E eles iam conversando entre si quem era o maior. E a Bíblia, a palavra de Deus, vai mostrar no versículo 36, que lançando mão de uma criança, Jesus coloca no meio deles, toma nos braços e diz: qualquer que receber uma criança em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe também aquele que me enviou. Queridos, quando olhamos para a temática dessa mensagem, o maior no reino dos céus, nós vemos aqui que Jesus, em resposta aos discípulos, naquilo que eles estavam conversando pelo caminho, Jesus mostra aqui no versículo 35, na visão de Jesus, que para ser o maior no reino dos céus, tem que ser o servo de todos. Para ser o primeiro, tem que ser o derradeiro e servo de todos. A palavra servo, à luz do Novo Testamento, é a tradução da palavra doulos. E doulos quer dizer um escravo, alguém que pertence ao seu senhor. Quando olhamos para a expressão escravo ou servo, o servo era o menor da casa. Por exemplo, quando um hóspede chegava na casa de alguém em Israel, o anfitrião recebia a pessoa na sua casa e o servo tirava a sandália dos seus pés, o menor da casa. E ali ele dava as boas-vindas àquele que estavam hospedando. É por isso que quando João o Batista, ele disse: eu vos batizei com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. É porque esse era um ofício do servo, do menor da casa. E aqui, na visão de Cristo Jesus, reprovando a atitude dos discípulos, porque um estava achando que para Jesus um se sobressaía do outro. Mas Jesus reprova essa atitude, mostrando que nós devemos é ser servo. Observando uma expressão popular que muitos gostam de falar, alguém olha para um homem de Deus e diz assim: eis aí um grande servo de Deus. É uma expressão equivocada. O pastor Estevão Ângelo de Souza, de saudosa memória, o nosso presidente, pastor Pedro Aldi, falando em uma convenção no plenário, ele disse que o pastor Estevão Ângelo de Souza, de saudosa memória, quando alguém disse para ele: eis aí um grande servo de Deus, o pastor Estevão disse: se é servo, não é grande. Então, servo aqui não é alguém grande, mas é alguém pequeno, alguém que está
a serviço do seu Senhor. Quando nós observamos, em primeiro lugar, nessa empreitada de Jesus com os discípulos, nós vemos aqui o motivo da discussão no versículo 33. Eles iam discutindo pelo caminho. E o versículo 33 vai nos dar, dizendo que quando chegaram em Cafarnaum, entraram na casa e perguntaram-lhe o que vocês estavam conversando pelo caminho. Jesus, quando entrou na casa, perguntou para eles, o que vocês estavam conversando pelo caminho? O versículo 34 prossegue, dizendo da seguinte forma, e chegou, mas eles calaram-se, porque pelo caminho eles iam disputando quem era o maior. Nós não precisamos, queridos irmãos, disputar entre nós quem é o maior. Porque na cruz de Cristo, através do sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário, Ele nos colocou em uma mesma posição em Cristo Jesus. Nós somos servos de Deus. E o servo, ele não tem o que se engrandecer. Quando o motivo dessa discussão, nós olhamos no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, e o versículo de número 43, quando eles disputam, dizendo entre eles quem era o maior. Aí o versículo 43 do capítulo 10 do Evangelho de Marcos vai dizer, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, seja o vosso serviçal. Observando aqui, queridos, nessa expressão, nessa resposta bíblica, há uma reprovação na colocação dos discípulos, porque Jesus diz, entre vós não deve ser assim, mas qualquer que quiser ser maior, seja o menor, seja servo de todos. Na visão de Jesus, para subir tem que descer na sua presença, em oração, e para ser grande tem que ser pequeno, tem que ser humilde na presença de Jesus. Em segundo lugar, quem era o maior? Aqui talvez eles pensavam que obteriam uma resposta de Jesus em relação a qualquer um deles. Mas Jesus, reprovando essa colocação equivocada, pega uma criança nos braços e coloca no meio deles. E diz, aquele que não se tornar como uma criança tal como essa, de maneira nenhuma entrará no reino de Deus. Essa mesma história, na narrativa do evangelista Mateus, na altura do capítulo 18, a partir do versículo 1, Mateus vai mostrar aqui que naquela mesma hora chegaram os discípulos aos pés de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Será se você já tem feito essa pergunta? Talvez alguém olhe para os ministros, para os pregadores, e alguém pode perguntar, será quem é deles o maior? Não tem maior. Nós somos iguais na presença de Deus e estamos na qualidade de servos para servirmos ao Senhor. Nós estamos na qualidade de ovelhas, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Devemos estar na qualidade de vasos, na mão do oleiro, e também como servos, servindo ao Senhor, o nosso Deus. Mas o versículo 2 vai dizer, e Jesus chamando uma criança, coloca no meio deles, e diz no versículo 3, se em verdade vos digo, que se não se converterdes como uma criança, tal como esta, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A palavra conversão aqui, ou converter, é o que o Novo Testamento vai chamar de epistrefo, que significa voltar-se,
e tem a metáfora de mudar de mentalidade. Quando Jesus diz aqui que se não vos converterdes como uma criança, ele está afirmando que o homem que o aceitou como Salvador, que a mulher que o aceitou como Salvador, que tem uma nova vida em Cristo, ele se converteu tal qual uma criança. Uma criança, na sua natureza infantil, ela tem a humildade, ela tem um espírito manso, ela tem a capacidade de confiança incondicional e ainda de ser algo simples, a simplicidade de uma criança. Mas aqui Jesus está dizendo para os discípulos que para eles conquistarem um reino de Deus, eles teriam que se tornar como uma criança. E se tornar como uma criança aqui, à luz da palavra de Deus, é ser humilde, é viver a virtude da humildade, é ter um espírito manso, é ter confiança incondicional no Deus que nós servimos. E ainda também ter na sua vida a simplicidade. Jesus está ensinando aqui que ele reprova os soberbos, ele reprova os arrogantes, e que o reino dos céus será povoado dos humildes, de pessoas simples, de espírito manso, pessoas que tiveram a sua vida transformada por Jesus de Nazaré. Por isso que nós devemos nos converter como uma criança. Uma criança não guarda mágoa no seu coração. Uma criança tem o seu coração aberto para amar. Assim devemos fazer eu e você, porque nós temos uma nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando nós observamos a expressão bíblica que Jesus diz no versículo 4 de Mateus capítulo 18, ele diz: portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. A palavra humilde aqui é a tradução do original grego tapeinu, que quer dizer tornar baixo. Humilde é aquele que se torna como uma criança. E a vontade de Deus para a minha vida e a tua vida é que nós estejamos na qualidade de servo. O servo é aquele que é baixo, é aquele que é menor, é aquele que serve ao Senhor, o nosso Deus. Em terceiro lugar, gostaria de mostrar aos irmãos a resposta de Jesus quando ele disse: mas entre vós não é assim. Assim como, pastor, alguém perguntar entre os demais: quem é o maior? Quem é o maior um do outro? Nós devemos olhar na demonstração de Cristo Jesus, quando ele pega uma criança e coloca no meio dos discípulos e diz: aquele que não se tornar humilde como uma criança destas, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E no Evangelho de Marcos, Jesus é o Filho de Deus servo. E ele mostra aqui, quando ele iniciou a palavra, no versículo 30, dizendo que ele saiu da Galileia e não queria que ninguém o soubesse, porque ele disse aos discípulos que ele seria entregue na mão dos homens e seria morto, mas ressuscitaria no terceiro dia. Aí Jesus dá um exemplo nesse evangelho. Ele dá um exemplo para cada um de nós, que nós devemos ser servo. Ele diz na sua palavra que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Aquele, na ótica de Cristo, que se torna o maior, é aquele que serve a todos. O servo, aquele que quer ser o primeiro, deve ser o derradeiro de todos e deve ser o seu serviçal. Nós devemos ter a capacidade de servir. A qualidade de uma criança humilde nós devemos ter na nossa vida. E a Bíblia diz, na carta do meio-irmão de Jesus, Tiago, no capítulo 4, e o versículo 6,
diz que Deus abate os soberbos, mas dá graça aos humildes. E nós precisamos observar na palavra de Deus que a vontade de Jesus para nós é termos um coração de servo. E nós somos de fato chamados para servir a Deus. Você foi chamado para servir a Deus. E o serviço cristão é um privilégio daquele que foi chamado por Cristo. E eu gostaria de mostrar para você, querido irmão, querido amigo, que está me assistindo neste momento, que há um grande privilégio de trabalhar para Cristo. Trabalhar para Cristo é um grande privilégio. Como a Bíblia ensina, que significa servir a Deus, significa tributar a Deus tudo o que nós temos com amor. Servir a Deus com amor. Já disse o teólogo inglês Matthew Henry. Ele disse: se o trabalho é feito em nome de Cristo, logo a honra é devida ao nome dele. A honra é devida ao nome dele. E quando nós olhamos acerca da ação de servir a Deus, o privilégio de servir, eu quero fazer aqui uma interrogação para você. Você tem se esforçado pelo reino de Deus? Quantas almas você já ganhou esse ano para Jesus? Uma palavra de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona disse que Deus não se torna maior se você o reverencia, mas você se torna maior quando o serve. Aleluia. E essa é a nossa observação à luz da palavra de Jesus. O que é o serviço cristão, meus irmãos? O serviço cristão é o trabalho que amorosamente e sacrificialmente nós consagramos a Deus, visando a expansão do seu reino até os confins da terra. Como disse o doutor Lucas, em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando nós observamos sobre esta verdade, observamos que nós temos que ter um objetivo em servir a Deus. E o objetivo de nós servirmos a Deus, em primeiro lugar, é adorar a Deus. Em segundo lugar, servirmos a Deus ao proclamarmos o Evangelho. Em terceiro, visitar os santos nas suas necessidades. E por isso nós precisamos olhar para o exemplo que Jesus disse: se tornar o menor, se tornar o servo. Queridos, nós estamos precisando mesmo de entendermos o real significado de ser servo. O servo é aquele que está à disposição. Então, quando nós observamos acerca do serviço cristão, de ser servo, o servo, na ótica de Deus, é o maior no reino dos céus. Que possamos, meus irmãos, entender a visão bíblica, que para subir, nós temos que descer primeiro. E para ser grande, temos que ser pequeno. A Bíblia diz que Jesus coloca uma criança no meio dos discípulos e diz: se vós não vos converterdes como uma criança, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Não devemos, com essa palavra de Jesus, guardar mágoa no nosso coração, nem ficar de mal uns com os outros, mas viver a humildade, o amor fraterno uns para com os outros e obedecer a palavra de Jesus. Guarde essa palavra no teu coração, que Deus te abençoe poderosamente. Você que chegou depois do início da mensagem, quero dizer para você, visite o nosso canal no YouTube, Pastor Moura Alves Oficial. Nós temos um novo canal no YouTube, tem palavra de Deus para abençoar a tua vida. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e vai lá e toca no sininho de notificações para você receber as mensagens novas que estaremos postando em nosso canal, crescendo
pelo ensino da palavra de Deus. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Antes disso, eu quero abençoar a tua vida orando por você. Fecha os teus olhos, você que está na tua casa. Soberano e eterno Deus, abençoa, Senhor, de uma forma poderosa, todos estes que estão ouvindo essa mensagem poderosa da tua palavra. Abençoa suas vidas, que possamos, meu Pai, nos colocarmos na qualidade de servos para servirmos ao Senhor. E que o Senhor nos ensine a viver a tua palavra e obedecer condicionalmente ao Senhor Jesus. Continua abençoando todos os internautas, todos os irmãos e amigos que receberam essa palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando a tua vida poderosamente em nome de Jesus. Eu sou o pastor Moura, auxiliar da Assembleia de Deus em Santa Inês, e estaremos sempre no canal Moura Alves, Pastor Moura Alves Oficial, trazendo mensagem para abençoar, enriquecer a sua vida e o seu conhecimento na presença de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.